Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, né? Na aula anterior já encerramos a unidade 2, agora vamos para a unidade 3, que é sobre exponenciais e logaritmos. E hoje vamos falar sobre o tema 1, que é a função exponencial, certo? Bem, notem aí no primeiro slide, no slide da introdução, aplicações financeiras, juros compostos, depreciação de bens, crescimento ou decrescimento populacional, são exemplos de situações que envolvem funções com propriedades especiais. Nesta unidade você estudará as funções que descrevem essas situações, certo? Ou seja, onde é que a gente pode aplicar essas funções exponenciais? Em financiamento de casas, quando a gente pede juro, aliás, quando a gente pede dinheiro emprestado ao banco, de quanto de juro que a gente vai pagar, que é a questão do juros sobre juros, né? Também tem as questões dos financiamentos dos carros, né? Já falei também dos imóveis e várias outras situações, né? Eu falei essas aqui que são as mais aplicadas no cotidiano, é mais comum a gente ver, né? Então, neste tema, você estudará as funções exponenciais que têm uma característica importante. O fato de da variável encontrar-se no expoente, né? Lembrando, pessoal, quando ele fala aí, o fato da variável se encontrar no expoente, o que é? Tipo, quando eu tenho 3 elevado a 4, ou seja, eu tenho um número lá no expoente, né? Lá em cima, ó, 3 elevado a 4, expoente 4, certo? Isso é uma função exponencial, da qual tem um expoente lá, ó, certo? Por exemplo, x elevado a 5. Então, aquele número que está lá em cima é que a gente chama de expoente, né? Por isso que a função é exponencial. Então, ó, observem nesse próximo slide, ó. Observe as 4 sequências a seguir e como elas crescem. Ó, uma sequência normal. A primeira linha no quadrado representa a sequência dos números naturais, né? Então, vamos aí a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. A segunda linha já são o que? Múltiplos, né? Múltiplos de 2, ou seja, uma PG, né? Em cima tem uma espécie de PA que vai aumentando de 1 em 1, né? Uma razão 1. E a PG de baixo, ó, tem uma razão 2, né? Vai multiplicando, né? Aliás, nem pode ser uma PG, né, pessoal? Embaixo, porque não vai dobrando o valor, né? 2, 4, vai só somando, né? Então, a segunda, ó, e quando temos um expoente, a terceira linha aí, ó, quando temos um n elevado a 2, ó, que é um expoente, a terceira é a sequência dos quadrados perfeitos, ó, n elevado a 2, por exemplo, 0 elevado a 2, 1 elevado a 2, 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, aí vamos ver o que? 4, 9, 16 e assim sucessivamente, né? É só um número elevado a 2, do qual nós chamamos de sequências quadradas, são os quadrados perfeitos, certo? E quando temos 2 elevado a n, percebam, pessoal, que o que está variando agora não é o número de baixo, e sim o número de cima, que é o expoente, ó. Então, quando esse número de cima, ó, eu tenho um número aqui e um número aqui em cima, ó. Nesse caso, ó, 2 elevado a n, é diferente de n elevado a 2, certo? Então, nesse caso, como eu tenho 2 elevado a n, ó, então o resultado, a modificação dessa minha progressão, né, dessa sequência de números, vai variar muito mais rápido. Se estiver aumentando, como é o caso dessa tabela, ó, percebam, quando eu tenho um expoente elevado a 2, ó, percebo que ele cresce muito mais rapidamente do que os outros, ó, certo? E assim sucessivamente, ó. Isso é a gente observar na tabela, ó. Comparando a primeira linha com a última linha, ó, certo? Observem aí como ela cresce bem mais rápido, ó. Enquanto na décima casa ele está em 10, o expoente, ó, já está em 1024, certo? Ele cresce muito, muito mais rápido do que todos os outros, ó. Se a gente pegar o que cresce mais rápido, que é o n elevado a 2, que são os quadrados perfeitos, o décimo termo, ó, é 100, certo? E no expoente aqui, o décimo termo é 1024, é muito maior, certo?
é uma característica das funções exponenciais, elas variam muito rapidamente, né? Tanto na questão do crescimento quanto no decrescimento. Ela tanto cresce rápido quanto decresce rápido também, certo? Ó, tomo como base, observe o slide, ó. Tomo como exemplo uma potência de base 2, que é o número que fica embaixo, para em seguida generalizá-la usando letras. Ó, o A é o número que fica embaixo, que a gente chama de base, o N é o expoente, certo? E o P é a potência, certo? Então, quem está embaixo a gente chama de base, em cima expoente, e o resultado chamamos de potência. Então, vamos lá. Ao se fixar a base e variar o expoente, ao se fixar a base fica fixa. A única coisa que vai mudar é o número que está elevado. Elevado a 2, elevado a 3, certo? Tem-se uma função do tipo f de x igual a elevado a x, conhecido como função exponencial, ou seja, o valor de a ele está elevado a um número que vai ficar variando, certo? Só isso. Aí ele dá um exemplo aí embaixo, ó. 2 elevado a x, se x for igual a 0. Ah, pessoal, é importante, ó, sabermos o quê? Duas características básicas dessas funções exponenciais, ó. Quando eu tenho qualquer número elevado a 0, ele é igual a 1. Exemplo, 2 elevado a 1. Ou, qualquer número elevado a 0, ele é igual a 1. 2 elevado a 0, 1. 5 elevado a 0, 1. Se eu tiver 128.000 elevado a 0, o resultado também vai ser 1, certo? E quando eu tiver um expoente 1, ele vai me retornar o valor da base. Como assim? Eu tenho 2 elevado a 1. Quem é minha base? 2. Então, minha potência também vai ser igual a 2. Se eu tiver 127 elevado a 1, quem é que vai ser minha potência? 127, certo? Ele retorna o mesmo valor quando tiver elevado a 1. E assim sucessivamente. Então, observem o próximo slide, ó. Gráficos da função exponencial, né? Dada uma função exponencial do tipo y igual a ax, ou seja, a elevado a x, né? Uma função exponencial. Se a base a for maior que 1, a função exponencial é crescente. Se a base a tiver entre 0 e 1, a função é decrescente, certo? Ou seja, se tiver 0,2, 0,3, 0,4 elevado a algum número, essa função é decrescente, ó. Então, observem aí, ó, quando ela é crescente, ó, de acordo com que o x vai aumentando, ó, o y também vai aumentando. Por isso que chamamos de função crescente, ó. Já na função decrescente ocorre ao contrário, ó. De acordo com que o x vai aumentando, o y vai decrescendo, certo? Pessoal, para a gente ter uma noção melhor como funciona uma função exponencial, temos que ter uma ideia, relembrar de como é aquela estrutura do plano cartesiano, certo? Então, para isso, vamos resolver agora uns exercícios na lousa e eu vou relembrar vocês como funciona a questão do plano cartesiano e das funções, né? Relembrar assim por cima o que é uma função, né? De maneira bem geral e simples. Bem, pessoal, então para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo de funções exponenciais, é importante que a gente entenda como é que funciona uma função e como a gente pode expressar ela em um gráfico, certo? Vamos supor que nós temos a seguinte função, ó. Vamos supor que a função de x seja igual a x mais 2, certo? O que que isso significa? Que para cada valor de x eu vou ter um valor de uma função, ó. Por exemplo, se o meu x for 2, ó, f de 2 vai ser igual a 2 mais 2. Ó. Então, meu f de 2 vai ser igual a 4. Ou y é igual a x mais 2. Ó. Quando o meu x for 2, quanto é que vai valer o meu y? A mesma coisa, né? 2 mais 2 vai ser igual a 4, certo? Então, no caso das funções, ó, ela tanto pode vir assim, ó, função de x, ou posso representar a função de x por y, ó, certo? Então, vamos representar essa função aqui, ó.
O x chamamos de domínio. Vamos supor que a gente tem esses valores aqui de x. Ó. Vou colocar alguns valores aqui para x, ó, só para a gente relembrar como constrói uma tabela, né? Um gráfico, aliás. Então temos aqui os valores de x. Ó. X, aqui os valores de y. Se eu tiver... Vamos fazer uma sequência, né? Com um mesmo. Ó. Se tiver 1, 2, 3, 4. Quem é que vai ser o valor de y? Eu substituo o valor de x aonde? Na minha equação. Ó. Então aqui vai ficar 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. 3 mais 2, 5. Né? E assim sucessivamente. Ó. 4 mais 2, 6. Então percebam, de acordo com que o x vai aumentando, o y também vai aumentando. Que gráfico que eu poderia montar com essa tabela? Então aqui eu tenho o y, aqui eu tenho o x. Ó. Y, x. Então percebam, ó, o primeiro ponto, 1 e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, o primeiro ponto, 1 e 3. Ó. X é 1. Quando x for 1, quanto é que vai valer o y? 3. Ó. Quando x for 2, quanto é que vai valer o y? 4. Ó. Quando for 3, vai valer quanto? 5. Certo? E assim sucessivamente. Ó. Então percebam, ó, que eu tenho esse gráfico aqui. Ó. Certo? Ele é o que? Crescente, ó, porque de acordo com que o x vai crescendo, ó, os valores de x vai crescendo, ele vai me dando um valor de y como? Maior, certo? Então vamos aqui, ó. Se eu tiver um gráfico desse jeito, ó. Certo? Então aqui, ó, eu quero saber bem aqui nesse ponto, ó, quando eu tenho esse valor de x, bem aqui, ó. Quem é o valor que corresponde a x1? Aí só eu pegar esse ponto aqui, ó. Projeta esse ponto aonde? Na reta dos y e descubro quem é y1. Ó. Certo? Só isso. Só para a gente relembrar como é que fazia o gráfico. Então vamos lá para a nossa função exponencial. O primeiro, ó, já pede para a gente fazer o quê? Um gráfico de função exponencial. Ah, lembrando, né, que a gente viu o gráfico de função exponencial crescente e decrescente. Como assim? Percebam, pessoal, ó, que de acordo com que o x vai aumentando, ó, isso quando a minha base, que é o A, ó, é maior que 0. Quando eu tenho uma base maior que 0, então, ó, quando eu vou aumentando, de acordo com que eu for aumentando x, ó, o que é que vai acontecendo com y? Ó? Vai aumentando. Ó. Eu tenho esse primeiro y aqui, ó, bem aqui, ó, meu primeiro x, ó, vou chamar de x1. Eu tenho um y1 bem aqui, ó. Então, se ele for subindo, o valor dele vai aumentando, não vai? Vai. Se eu tiver um x2 aqui, ó, é que eu vou ter o outro x2, ó. Opa, y2, aliás. Então percebam que o meu valor de y aumentou, ó, certo? De acordo com que o x foi aumentando, o valor de y também foi aumentando. E quando nós aqui é o que? O gráfico da crescente. Agora, quando o valor de A, que é a minha base, tiver entre 0 e 1, aí sim eu vou ter uma função exponencial decrescente. Ó. Deixa eu ir fazendo aqui menor. Certo? Ela vai o quê? Decaindo. Ó. Por exemplo, se eu tiver um x bem aqui, ó, x1, ó, meu y está onde? Bem aqui, né? Ó, porque ele esteja bem aqui, ó, meu y1. De acordo com o que eu vou aumentando meu x, ó, meu y vai diminuindo. Se eu tiver um x2 bem aqui, ó, meu y já vai estar aqui embaixo, ó, nesse ponto aqui de baixo, enquanto meu primeiro estava onde? Aqui, ó. Né, ó. Então percebam, x vai aumentando e y vai diminuindo. Por isso que a função é decrescente, certo? Aí lembrando, né? Como é a estrutura da função exponencial? Na função exponencial, ó, eu vou ter a base, que é o A,
o expoente, que é o número que está aqui em cima, e a potência, que é o resultado de um número com expoente, certo? Então, vou ter essa estrutura. Logo, f de x é igual a elevado a x. Certo? Qualquer número elevado a x. Por quê? Porque aqui a base ele não muda, é fixo. Quem vai ficar variando? Quem vai ficar variando é x. Certo? Ou ele é representado dessa forma ou dessa forma aqui. Então, vamos agora resolver alguns exercícios. Então, pessoal, a primeira questão diz o seguinte, ó. Indique qual a expressão algébrica da função exponencial do gráfico a seguir. Ou seja, ele deu um gráfico aí para a gente, ó, dessa forma. Então, pessoal, tendo esse gráfico aqui, ó, temos que descobrir quem é a função dele. Lembrando, ó, primeiro, o que é que eu vou analisar nesse gráfico? Se ele é crescente ou decrescente. Percebam que de acordo com que os valores de x vão aumentando, ó, o de y também aumenta. Ó. Quando x é 1, esse é 2. Ó. Quando aumenta, aqui já vai ser 4. Ó. Certo? Então, se x aumenta, y também aumenta, então já sei que é crescente. Logo, a minha base tem que ser maior que 0. Certo? Tem que ser maior que 0. Então, no caso aí, tem algum item do qual a base não é igual, não é maior do que 0? Né? Tem que ser maior do que 0. Temos o item E, né? O item E diz que a y é igual a 1 meio de x. Tem como ser? Não, porque 1 meio é 0,5. Não é maior do que 0. Então, não pode ser o item E. Pronto. Só em saber que o gráfico é crescente, eu já eliminei um item. Né? E os outros, como é que eu faço? Lembrando, pessoal, que f de x é a mesma coisa que y, né? Então, tenho que y é igual a como é uma função exponencial, tem algum número aqui em cima, x, né? Então, ó, como é que eu vou saber quem é? Ó? Eu tenho que determinar valores para x, ó, certo? Para x e me dê y. Ó. Quando x é 1, vamos lá, ó. Quando x é 1, ó, elevado a 1, quando x é 1, estou só supondo, ó. Quando x é 1, quanto é que vai ser meu y? 2. Ó. Então, eu tiro 2 aqui. Ó. Então, vamos procurar. Ó. De novo, ó, vou montar outro esquema desse. Ó. Quando x for 2, quanto é meu y? 4. Ó. 4. Quando o meu x for 2. Estou procurando saber quem é o valor de A. Ó. Certo? Quem é a minha base. Ó. Qual número eu posso colocar aqui que ele vai dar igual a 2? 2, né, pessoal? 2 elevado a 1 é 2, ó. E aqui, 2 elevado a 2 é 4. Logo, a minha base aqui é igual a 2, ó. Portanto, a minha equação vai ficar como? F de x é igual a minha base, que é 2, elevado a x, ó. Certo? Ou y, que é igual a 2 elevado a x. Né? Por quê? Porque quando eu substituo o valor de x aqui, ó, por exemplo, se x for 2, 2 elevado a 2 é 4. Ó. Aqui ele me retornou 4. Ó. Se for 1, 2 elevado a 1 é 2. Ó. Ele me retornou o y correto, que é igual a 2. Certo? Então, pessoal, quando ele pedir para a gente fazer essas questões de gráfico, primeiro a gente nota o que? Se ele é crescente ou decrescente. Depois a gente tenta saber quem é a base dele, ó, né? Aí a gente faz esses testes. Ó. Não esqueça que o y é igual a f de x, né? Que é igual a elevado a x. Ó. Lembrem-se, quem sempre vai ficar variando é x, ó, não é o 2. Nessa função, nesse caso, o 2 é permanente? Sim. Quem é que vai ficar mudando? O x, ó, vai ficar 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim sucessivamente, certo? Então, pessoal, na minha questão de número 2, temos o seguinte, ó, está pedindo novamente para a gente identificar qual função representa esse gráfico, né? Então, indique qual a expressão algébrica da função exponencial do gráfico a seguir. Pronto, primeiro passo. Esse gráfico é crescente ou decrescente?
Como é que a gente sabe? De acordo com que x aumenta, o gráfico diminui, o valor de y, que são esses valores aqui, ó, ele diminui ou ele aumenta? Então perceba que de acordo com que os valores de x vão aumentando, ó, y vai fazendo o quê? Diminuindo. Então esse gráfico é crescente. Logo a minha base tem que estar entre 0 e 1, ou seja, 0,2, 0,3, alguma coisa desse tipo, né? 0,3, 0,4 e assim sucessivamente. Então, olhando para os itens aí, ó, tem algum número que seja um número acima de 0? Se tiver acima de 0 já não pode ser, né? Então temos 3 itens, ó. O item A, 4 elevado a x, o item B, 2 elevado a x, o item C, 1 elevado a x. Então sobrou quem? 2 itens, o item D e o item E. Então lembrando, nossa função exponencial tem essa característica, né? Ó, minha base é elevada a x. Então eu vou testar, ó. Quando o meu... Vamos começar do menos 2, ó. Quando o meu x for menos 2, então vamos lá, ó. A menos 2. Quanto é que vai ser o meu y? 4. Qual é o próximo? Deixa eu ver aqui. 2. E quando ele for 1, ó? Quando o meu y for 2, quanto é que vai ser o meu x? Menos 1. Ó. Por que eu fui atrás do menos 1? Porque um número elevado a ele mesmo. Aliás, todo número elevado a 1 não é ele mesmo? Nesse caso aqui é menos 1. Ó. Quem é o inverso de menos 1? Para poder dar 2, ó. É quem? Vai ser 2 igual a 1 meio de menos 1. Ó. Por quê? Quando eu fizer 1 meio de menos 1, pessoal, eu vou inverter isso aqui. Ó. Como está negativo, eu vou inverter. Ó. Certo? Então aqui, ó, quem é minha base? 1 meio. Ó. Vamos ver se é verdade. Quanto é 1 meio elevado a menos 2? Se fosse elevado a 2, dava 1 quarto, né? 2 elevado a 2, 4. Como tem um negativo, ó, esse aqui faz o quê? Inverte, ó. Então é como se ficasse 2 elevado a 1 elevado a 2, ó. E daria quanto? 4 sobre 1, que é igual a 4. Certo? Então, como ficou igual a 4 aqui, ó, qual é a nossa resposta? 1 meio, né? Eu fiz para esse valor de 4 aqui, ó, para mim confirmar que o meu A é quem? 1 meio, ó. Por que ele é 1 meio? Porque quando eu tenho um menos aqui, ó, significa que é o inverso, certo? O inverso de um número o inverso de 2 é 1 sobre 2, ó. Foi o que eu fiz. Quando eu tenho um número elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Como é 2, ó, é só fazer o inverso de 2, é 1 meio, ó. Certo? Então, a minha base vai ser 1 meio. Logo, y é igual a 1 meio elevado a x. Bem, pessoal, eu não vou fazer a terceira questão porque ela é muito semelhante às outras, né? Então, vamos agora para a quarta questão. Ó. A quarta questão diz o seguinte, ó, sejam as funções exponenciais f de x igual a x ao quadrado, ou igual a elevado a x e g de x igual a b elevado a x, como está aqui, ó. Aí ele está perguntando o quê? Assinala a alternativa correta. F de 1 é maior do que G de 1? Não sei, a gente teria o quê? Que fazer para poder ver se isso é verdade ou não, né? Mas tem uma maneira mais fácil da gente ver aí, ó. Vamos lá, ó. Quem é o F de 1? Vamos fazer isso aí, ó. F de 1. F de 1 igual a, quando o meu x vai valer, vai ter uma base aqui, ó, x aqui vai ser 1, ó. Quando o meu x for 1, ó, quanto é que vale meu f? Aí eu olho lá no gráfico, ó, meu f, quando ele for 1, ó, meu f vai valer 2. Ou seja,
f de 1 a elevado a 1, ó, o f de 1 é 2, ó, e o g, quando for 1, e o g, ó, o g quando for 1, ó, lembrando, y é igual a 2. Como foi que eu fiz isso? Ó? Quando o meu x for 1, quanto é que vai ser meu y? Ó? No f, 2, ó, vai estar bem aqui. Ó. Basta olhar aí no gráfico direitinho de vocês. Ó. Certo? Aliás, está bem aqui. Ó. Se fosse 2. É porque aqui o gráfico, não tem como fazer o gráfico bem feito aqui na lousa, né? Que não tem como colocar os quadradinhos. Ó. Certo? Ou seja, quando o meu x for 1, quanto é que vai valer o meu y? No caso aí desse gráfico, ó, basta a gente observar no slide. Ó. Quando ele for 1, o meu y vai valer 2. Ó, e o meu g de 1. E quando for o meu g de 1, que é essa função g, ó, perceba, pessoal, que eu estendendo aqui essa reta 1, ó, ele vai dar lá em cima. Ó, vale quanto? 4. Ou seja, o meu g de 1 é igual a 4. O item A diz o seguinte, que o f de 1 é maior do que g de 1. Ó. Ele está dizendo o quê? Que 2 é maior que 4. É verdade? O f de 1 é 2. O g de 1 é 4. Ó. 2 é maior do que 4? Não é, né? Então, não pode ser o item A. Aí ele também fez o inverso. Ó. Ele pegou g de 2 menor. Vamos ver se tem como a gente saber quem é g de 2. Ó. Tem, ó. Ele pegou g de 2 e f de 2. Ó. Quem é g de 2? G, quando for 2, ó, quando o g é 2, quanto é que vale o y? Vamos lá, ó, basta a gente observar no gráfico. Ó. Quando o g for 2, ele vai valer 5, ó, mais ou menos 5, né? G2, ó. Vamos ver. Ele nem tem valor, pessoal. Ele nem mostra o valor aí, ó. Certo? Ele vai ser o que? Maior. O g de 2 é a mesma coisa. O g de 2, ó, vai ser maior do que o g de 1. Certo? Não precisa nem a gente fazer isso aqui. Basta olhar para o gráfico, ó, né? E acompanhar os valores. Então, no caso, ó, vamos para o item C. F de 0 é igual a g de 0? Não sei, vamos fazer. Ó. F de 0 é igual a elevado a 0. G de 0 é igual a elevado a 0. Né? Lembrando, pessoal, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Ah, então realmente f de 0 vai ser igual a g de 0. Por quê? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Certo? Então a resposta certa aí é o item C. Bem, pessoal, a questão de número 5 pede o seguinte, ó. Seja a função y igual a 3 elevado a x, esboce o gráfico dessa função. Pronto, y igual a 3 elevado a x. Ó. Primeiro passo que a gente faz para poder montar um gráfico, monta uma tabela com os valores de x e os valores de y, né? Então, eu que escolhi os valores de x, poderia ser outros valores? Poderiam, mas eu escolhi os valores baixos, né, para que a minha conta fosse mais fácil de resolver. Ou seja, coloquei os valores de 1 a 4, quando o y for igual a 3 elevado a 1, ó, vai ser igual a 3, só substituir ó, o x aqui na equação, ó, certo? Lembrando que ele também pode ser expresso da seguinte forma, né? F de x ó, é igual a 3 elevado a x. Né? Então, substituindo x em cada, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Certo? Então, isso nos dá o quê? Uma função exponencial. Para representá-la no gráfico, construímos um gráfico do plano cartesiano com os eixos x e y, né? E fazemos o quê? Encontramos os pares ordenados, ó, 1 e 3, 2 e 9, 3 e 27, né? Cada par desse aqui, pessoal, significa o quê? Representa um ponto no plano cartesiano, certo? Então ele vai ficar mais ou menos assim, ó, crescente. Todos eles, né? Na verdade, por ser uma função exponencial, todos eles vão ter
essa característica aqui, ó, certo? Ou essa, né, se for decrescente. Então aqui no caso ele é crescente, né? Por quê? Porque minha base é maior do que zero. Então eu fui fazendo o que aqui para poder achar, ó? Fui colocando cada ponto, ó, fui achando os pares ordenados, ó. O 1 e o 3 formam esse par. O 2 e o 9, esse ponto. O 3, o 27, esse ponto. E assim sucessivamente, ó. Certo? Logicamente que aqui o gráfico não está bem representado, porque eu não estou utilizando régua. E aqui também não é proporcional, né? Como é que pode? Isso aqui é 3, aqui já é 9, ó. E esse mesmo espaço aqui, ó, sendo que eles não estão aumentando de maneira igual, certo? Então não tem como desenhar de maneira proporcional. Mas é assim que a gente faz um gráfico, certo? Recapitulando, faz a tabela, encontra os valores de y, olha os pares ordenados. Para cada par eu tenho um ponto, ó, 4 pontos. Quando eu termino de achar esses 4 pontos no plano cartesiano, eu traço a reta, ligando todos eles, certo? No item B tem o seguinte, ó, calcula o valor numérico de y para x igual a 4. Vamos lá, ó. O item B, o valor numérico para x igual a 4. Então, y é igual a, minha base é 3, elevado a 4. Então, como é que faz isso? 3 vezes 3... Isso, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Então, y é igual a 81. E o item C, ó. O item C pede o seguinte, ó. Determine qual é o valor de x quando y é igual a 243. Opa, agora já é diferente, ó. Y é igual a 243 igual a 3 elevado a x. Ó. E agora, como é que eu faço? Pessoal, para mim resolver isso aqui, ó, eu tenho que decompor o 243. E como é que eu faço isso? Vou decompor ele, ó, 243. Dá para dividir por 2? Não dá, porque ele é ímpar, ele termina em 3, certo? Ele não é par, então não tem como eu dividir ele por 2, ó, certo? Tenho que dividir ele por quanto? Por 3, ó. Então, 243 dividido por 3, não sei, vamos fazer. Aqui, ó, dá dividido por 3, né? 3 vezes... Não tem como dividir por 2, então eu pego 24. Ó. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. Ó. Sobra 0. Então, põe o que aqui? Desço 3. Ó. 3 dividido por 3, 1. Ah, então aqui deu quanto? 81. Dividido por 3. Aí pronto, eu vou fazer o quê? 81 dividido por 3 agora. 8 dividido por 3, vamos ver. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então aqui tem que ser 2, né? 6, ó. Sobra 8 menos 6, 2. 21, certo? 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Opa, então aqui dá 27, ó. Então aqui é 27. Dividido por 3, vai dar 9, ó. 3 vezes 9, 27, né? Dividido por 3, vai dar 3 dividido por 3, que dá 1. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, quando eu decomponho ele, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 3 elevado a 5. Então, 243 é a mesma coisa que 3 elevado a 5. Que é a mesma coisa que 3 elevado a x, ó. Percebam, é a mesma base? Então, x é igual a 5. Certo? Bem fácil, né, pessoal? Então, quando ele já deu o resultado e quiser saber quem é o valor do expoente, o que é que eu faço? Só é decompor ele, certo? E a gente encontra exatamente o valor de 5 no caso de 243. Bem, pessoal, então vamos resolver agora, como temos ainda um pouco de tempo, a questão número 3, que eu pulei ela, né? Ó. Então vamos lá, ó. Os gráficos de 3 funções exponenciais, notem o gráfico aí, ó, no slide de vocês, ó. Exponenciais do tipo y igual a elevado a x.
estão representados no mesmo sistema cartesiano, indique qual das afirmações está correta. Pronto, pessoal, então ele deu aí, ó, 3 gráficos, né? Como é que eu vou conseguir identificar ele? Ele não tem essa estrutura, ó, y igual a ax. Eu vou procurar sempre, pessoal, ver quem é o x aqui, ó. Por quê? Quando x for 1, o valor de a vai ser igual ao valor de y. Então eu vou procurar sempre quando x for 1, certo? Ó, então no primeiro caso aí, ó, temos a reta UG, ó. O G, quando o G é 1. Quando o G é 1, ó, quando o x de G é 1, o outro vai ser 2, ó. Quando G, ó, função de G é 1, ele é igual a 2, certo? Ou seja, quando o meu x é 1, ó, quanto é que vale o meu y? 2, ó. Então vamos lá, ó. Y é igual a elevado a 1, ó. Quanto é que vai valer meu y? 2, ó. 2. Então, se um número é elevado a ele mesmo, vai ser igual a... Aliás, se eu tiver um número e elevar a 1, vai ser ele mesmo. Então, meu a aqui é exatamente 2, ó. Então, meu g de x é a mesma coisa que 2 elevado a x, ó. Meu a é 2, certo? Aí eu vou o quê? Procurar os outros valores, do mesmo jeito. No caso agora, vamos para f, ó. Quando o meu f é 1, vamos buscar ele aí no gráfico, ó. Quando o meu f é 1. Pronto, ó. Quando o meu f for 1, ó, meu f de x for 1, quanto é o valor de y? Vai ser 3 aí, ó. 3. Deixa eu dar uma olhada direitinho. Isso, 3, ó. Ou seja, meu y é igual a 3, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que g, que 3 é igual a elevado a 1. Ó. Quando o meu x é 1, eu tenho que... Quando meu x é 1, meu y é 3, ó. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, meu a é 3, ó. Então, eu tenho que g, aliás, que f de x é igual a 3 elevado a x, ó, que é a minha base, que eu acabei de descobrir que é 3, ó, certo? Então, ó, já descobri o f de x, o g de x, ó, é aqui para cima, e falta quem agora? Falta o h, né? O h, ó, quando ele é 1, quando o x é 1, o outro é 5. Desse jeito, ó, quando o h é 1, o y é 5, ó, y igual a 5, certo? Ou seja, se y é igual a 5, eu tenho que 5 é igual a elevado a 1. Ó. Como está elevado a 1, ó, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o valor da base do h de x, da função de h de x, é quanto? 5. Ó. Então, eu tenho que h de x é igual a 5 elevado a x, certo? Então, pronto, já encontrei os três, né? Tanto o G, quanto o F, quanto o H. Vamos ver se a gente encontrar algum item. F de x é igual a 2 elevado a x? F de x, não, é 3, ó, esse já está falso. O G de x, 2 elevado a x? Verdadeiro. F de x, 3 elevado a x? Verdadeiro. Então, o item correto aí, pessoal, é o item B, certo? Vamos ver se a gente encontra algum item correto também, além do item B, né? Já sabemos que é o item B, ó. No item C, o f de x é igual a 2 elevado a x, ó. F de x. Tá errado, ó, porque aqui é 3 elevado a x, ó, né? O item D, ó. G de x é igual a 3 elevado a x. Cadê o G? Ó, tá invertendo, ó. Também já não pode ser o item D, né? Então, item E, 2 elevado a x, ó. O F já não pode ser também. Então, no caso, realmente o nosso item correto é o item B.